Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou o Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Matador de Aluguel 2024. É isso mesmo, Roadhouse. Então você já sabe, vem comigo. Teria que dar uns 25 minutos daqui. Eu te acertei, né? Você tá bem? Matador de Aluguel, ou Roadhouse, é a refilmagem de um clássico dos anos 80 que eu assisti muito ali na sessão da tarde e era estrelado pelo Patrick Swayze. E essa nova versão que saiu agora é dirigida pelo Doug Liman, que é aquele diretor que começou a trilogia Bourne e dirigiu, entre outros filmes, por aí. E o Jake Gyllenhaal vai fazer esse personagem principal, que é o Dalton, que é vai se tornar no filme leão de chácara, né? Um chefe de segurança de um roadhouse, que seria uma taberna ali nos Estados Unidos. No filme original, o Patrick Swayze ele era o personagem do título, o Matador de Aluguel. Então, assim, primeiro vamos começar falando de que o original, né, o Matador de Aluguel de 89, ele não é uma obra-prima do cinema, tá? Ele não é um dos melhores filmes. Ele é um bom filme dos anos 80, mas com alguns probleminhas ali, né, de detalhes e de erros inusitados que foi fazendo esse filme ficar uma grande pérola e um filme divertido também. O Matador de Aluguel, quando saiu, né, a ideia do projeto, eu pensava, pode ser uma boa, né? Afinal, o Jake Gyllenhaal é um cara dedicado, é um ator interessante, que eu gosto bastante e que, se for pegar com afinco e dedicação, pode funcionar. E funcionou, né? Jake Gyllenhaal fez uma preparação excepcional para o papel, ele está realmente em forma física muito acima da média, né? Ele realmente parece um lutador, assim, o físico dele está realmente bruto, não de tamanho, mas de tanquinhos na barriga. E eles trouxeram um personagem muito curioso, né? Trouxeram ninguém menos que Conor McGregor, que é um dos grandes lutadores de MMA dos últimos tempos aí, que na verdade vive um personagem que seria um subchefe, né? Ali do subchefão do filme, que é baseado meio que nele mesmo, né? Então, assim, eu gostei do Conor no filme, como ele mesmo, né? Uma coisa bem ultra caricata, meio, né? Com aquele sotaque dele, com o jeito dele de lutar, que é interessante pro filme. E foi divertido. Agora, os dois filmes têm bastante diferença na questão da história, e por isso que é interessante. Se fosse para fazer o mesmo filme, né, não seria válido. Até porque a gente já tem um filme com a pegada dos anos 80, com aquela mesma história. Mas em si, ele segue exatamente a mesma essência. É um cara que tem um problema no passado, né, por ter matado alguém, né, e ele precisa de novos ares mentalmente, digamos assim. O Patrick Swayze, no filme original, ele até tá sabendo meio que lidar com isso, né? O Jake Gyllenhaal, ele realmente precisa, de certa forma, aprender a lidar com isso, né? Ele ainda tá com esse trauma bem forte. Ele é um lutador de MMA, essa é a mudança. No original, Patrick Swayze é o leão de chácara, ele vive disso realmente, de bater nas pessoas, né? Assim como o Jake Gyllenhaal diz isso, né? No filme novo. Então, mas assim, ele tinha uma profissão que era lutador de MMA e a profissão do Patrick Swayze era ser segurança, então tem uma pequena diferença, né? Ambos vão trabalhar com a mesma coisa, porém um não tinha esse trabalho antes e o outro tinha.
Tem uma coisa que eu acho que é importante, que falta no filme, que fez um pouco de falta, que é a ligação do personagem do Jake com algum mestre, com algum parceiro, né? Não para a questão da briga nem nada, mas para ajudar ele a passar por alguns momentos ali. Teve a questão do personagem feminino ali, da parceira dele de cena, a Daniela Melchior, que é uma boa atriz, tem se mostrado um talento, mas a personagem no original do Garrett, né, que é o personagem do Senet, cabe muito e é muito interessante. Eles têm uma química muito forte, e isso é bem legal. Então, assim, a gente tem a estrutura desse novo cara que chega nesse bar aí, nessa taberna, que precisa ajudar a melhorar ela, porque tem muitos bandidos, perrapados, pessoas que bebem e não sabem se controlar. E na cidadezinha tem digamos que um drug lord ali, um bandidão, um gênio do crime ali, não um gênio do crime, mas é um rei do crime, que comanda essas coisas para esse bar não ir para frente. Assim como no original, que tinha o Ben Gazzara, aqui a gente vai ter o personagem o ator Billy Magnussen, né? Em que ele substitui o pai dele nisso aí. Então, com o Billy, que é um ator que tem mais um apelo de comédia, tudo tende a ficar um pouco mais divertido, né? Um pouco mais satírico. E essa também é a grande diferença do personagem do Jake Gyllenhaal para Patrick Swayze. O Dalton dele tem uma amargura, ele é um personagem amargurado, então ele tem um humor meio negro, meio tipo, mano, foda-se, tá ligado? Então ele usa do humor para debochar das pessoas e dizer que não tá nem aí pra nada, né? Mas no fundo é por causa muito do rancor das coisas que aconteceram com ele no passado. É um personagem que psicologicamente tá amargurado e machucado. Mas é muito interessante porque o Jake Gyllenhaal manda muito bem nisso. O Patrick Swayze, ele simplesmente não responde muito, né, nessas coisas. Ele não tem humor, ele é seco, né? Então, quando ele responde na porrada. E aí os dois vão criar uma ligação com essa cidade que tem esse problema com esse rei do crime, né, com esse chefão. Então, é curioso que no original cria-se um laço muito maior, né? Porque ele vai fazendo amizade com todo mundo ali, né? Parece que ele tem mais tempo na cidade, pelo filme, né, e com as pessoas, do que esse matador de aluguel agora. Que, na verdade, ele decide ficar na cidade para tentar salvar a cidade e as pessoas ali. Ele decide ficar na cidade baseado na relação dele com a garota da livraria ali, da lojinha, né? Que ele vê que ele e o pai dela sofrem, os caras estão destruindo aquilo ali, que é um pequeno ponto de comércio dele, de sobrevivência deles. E aí ele vê que a única solução é ele tentar ajudar esse pessoal. Ele resolve ficar na cidade para ajudar elas. Diferente um pouco, né, da questão do personagem do Patrick Swayze, né? Ele se apaixona melhor pela loira, que é a médica lá. Ele cria uma amizade maior com as pessoas da cidade. Então, assim, tem um pouco essa diferença. São poucas, mas tem. E, por fim, as cenas de lutas desse filme tem momentos muito bons e tem uns momentos que não são tão bons comparados ao original. O original, ele tem uma pegada bem daquela época mesmo, ele é um exemplo perfeito do que é um filme dos anos 80, né? Algumas boas cenas de ação, de contato físico, mas algumas cenas de ação bem galhofas, em que não dá para entender muito bem o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas você vê alguma dedicação dos atores e tal, que era legal também. Nesse você vê muita dedicação dos atores, um contato físico muito interessante,
uma tentativa de fazer uma coisa mais parecida com o pessoal do John Wick ali, na questão de enquadramento e de mostrar cenas, mas o Doug Liman ele prefere sempre uma abordagem com cortes mais rápidos, né? E isso torna mais parecido com o que ele fez realmente em Bourne, né? Então é uma tentativa de querer ser o que é o cinema atual, de ação, mas ainda sem muitos como saber dirigir isso. O Conor McGregor é importante porque a gente vê a dedicação dele nas cenas de luta e junto com o Jake Gyllenhaal, que parece ser um garoto dedicado ali, tá bem interessante. Tem bastante problemas de efeitos visuais, né? Tem uma cena de carro que tem os efeitos visuais muito ruins e depois no final tem umas cenas bem mais ou menos de efeitos digitais, né? Quando eu digo visuais eu diria digitais no caso. Mas enfim, os dois filmes são bem interessantes. Eu acho uma boa refilmagem, né? Que tem bons momentos ali, o sarcasmo do Jake Gyllenhaal, o Conor McGregor como Conor McGregor é divertido e as diferenças funcionam, né? E é legal ver esses detalhes diferentes para não ser o mesmo filme só com atores novos. E também tem a localização que é diferente também. O personagem da Daniela Melchior funciona também. Tem o personagem do pai dela, que é o Joaquim de Almeida, voltando ao cinema. Só que o vilão, né? O vilão realmente ele tem esse problema. Eles preferiram dar pro Conor McGregor algo mais de destaque do que eles davam pro Ben Gazzara e seu subchefinho, né? No filme original. Então, no antigo você tinha um ator mais dramático e cenas mais enfatizando mesmo o poder dele, e aqui você enfatiza mais o poder da destruição com aquele Conor McGregor. São tipos diferentes de dramaticidade e de escolhas para sua narrativa, tá? E no original tem uma presença incrível do Jeff Healey, que é um grande bluesman, roqueiro, né? Um cara manda muito bem no blues rock. Aqui não tem uma banda que se destaque, assim, mas a trilha sonora também não foi ruim, não. Assistam aí o Matador de Aluguel, que é divertido, vale a pena. E contem pra mim o que vocês acharam dessa refilmagem. E os dois estão lá na Prime Video, o original e o novo, tá bom? Um grande abraço